Vamos falar de uma das coisas mais polêmicas no design de tecnologia hoje em dia. Aquele recorte na tela. Sabe, o tal do notch, ou agora a ilha dinâmica? Muita gente torce o nariz, mas a verdade é que ele está em todo lugar. E a grande pergunta é, por que afinal? Mas a questão aqui não é só se é bonito ou feio. A pergunta de verdade é, qual é o preço que se paga por essa escolha? Porque no fundo não é só sobre design, tem um custo escondido aí. Ou, para ser mais exato, uma economia escondida. Beleza, então, para a gente entender essa história, vamos começar pelo nosso primeiro exemplo, o MacBook. E aqui a gente vai esbarrar num conceito bem interessante, que é a tal da economia dos retalhos. Para a gente ter uma noção do tamanho da coisa, a gente precisa de um número. Pensa só, a Apple vende, por ano, mais ou menos 12 milhões e 800 mil MacBooks de 13 polegadas. É muita coisa. Guarda esse número aí, porque ele vai ser a chave para o nosso primeiro cálculo. E agora vamos fazer uma continha rápida. Aquele recortezinho lá em cima da tela, ele é minúsculo, né? Parece que não é nada. Mas olha que louco, seria preciso juntar 179 desses recortes para dar área de uma única tela de 13,6 polegadas. Tá, e aí? O que acontece quando a gente pega essa área minúscula e multiplica por aqueles milhões e milhões de MacBooks vendidos? Bom, acontece isso aqui. A área total de todos esses pedacinhos que não foram usados, por ano, equivale a mais de 71.500 telas inteiras. E em grana, quanto dá isso? Bom, essa economia de material vira uns 5 milhões e 700 mil dólares por ano. Ok, pode até não parecer uma fortuna para uma empresa do tamanho da Apple, né? Mas é aqui que a história começa a ficar bem mais interessante. Porque a economia não é só no material que sobra. O design com recorte também ajuda a otimizar a forma como as telas são cortadas lá na fábrica, sabe? E ainda por cima, permite colocar uma tela maior no notebook que continua pequeno. Até os custos de logística diminuem. Mas olha, acredite, isso aqui é só o começo. Agora, a gente vai pro peixe grande dessa história. Vamos sair do MacBook e pular pro iPhone. E é aqui que a escala e a economia vão para um patamar totalmente diferente. E aqui a gente vê o tamanho do pulo. De um lado, o MacBook, com seus quase 13 milhões de unidades por ano. Do outro, o iPhone, que vende quase 20 vezes mais. É outro jogo, completamente. E que jogo, hein? A Apple já chegou a vender um único ano um recorde de 247 milhões de iPhones. É um volume absurdo, simplesmente absurdo. Só que no iPhone a proporção é outra. Como a tela dele é menor, a ilha dinâmica acaba ocupando um espaço relativamente maior. Tanto que, em vez de 179, aqui a gente só precisa de 29 recortes para dar área de uma tela inteira de iPhone. Então vamos lá, vamos aplicar a mesma lógica do Mac. Pega aqueles 247 milhões de iPhones, divide por 29 e o resultado é de cair o queixo. A área economizada por ano equivale a 8 milhões e meio de telas de iPhone. 8 milhões e meio! É muita tela. E quanto vale isso? Bom, cada tela OLED custa para a Apple uns 90 dólares. Agora, multiplica isso por 8,5 milhões de telas. E a gente chega no número central de toda essa análise. 765 milhões de dólares. É uma economia anual que beira 1 bilhão de dólares. Tudo por causa daquele recortezinho na tela. E para não deixar nenhuma dúvida sobre o tamanho disso, a nossa fonte de dados resume bem. A economia financeira é real e massiva. Ou seja, não é pouca coisa não. Mas como quase tudo que envolve uma decisão de design desse tamanho, a história não para no dinheiro. Tem mais coisa aí. Existem motivos bem mais profundos, mais estratégicos por trás dessa escolha. Além da grana, tem basicamente outros 3 motivos super importantes que explicam por que o recorte existe. O primeiro é a otimização do painel de vidro. O segundo, a identidade visual. E o terceiro é uma barreira tecnológica bem real. Vamos começar pela otimização. Pensa assim, fabricantes como a Samsung e a LG não fazem as telas uma por uma. Eles cortam várias de uma vez, de umas folhas de vidro gigantescas. E um design que já tem um recorte ajuda a encaixar mais telas em cada uma dessas folhas. O resultado? Menos desperdício e uma produção muito mais eficiente. O segundo ponto é a identidade visual. E isso é genial. Pensa bem, hoje em dia a maioria dos celulares é um retângulo preto. São todos muito parecidos. O recorte, fosse o Note antigo ou a ilha dinâmica de agora, virou uma assinatura. A pessoa bate o olho e, na hora, sabe. Isso é um iPhone. E por último, a barreira da tecnologia.
O grande X da questão no iPhone é o Face ID. Aquilo ali não é só uma câmera. Naquele espacinho minúsculo tem um projetor de pontos, um iluminador infravermelho, um monte de sensor. E esconder tudo isso, toda essa parafernália, debaixo dos pixels da tela, sem estragar a segurança, bom, esse é o grande desafio que ainda impede uma tela totalmente lisa, sem nada na frente. Então, resumindo a história toda, aquele recorte na tela não é um erro de design nem um capricho. É uma decisão super complexa que envolve quase $1 bilhão por ano em economia, otimização da produção, uma identidade visual fortíssima e, claro, os limites da tecnologia que a gente tem hoje. Agora, sabendo de tudo isso, fica a pergunta: essa troca vale a pena?